Oi gente, tudo bem? Eu me chamo Thiago Angelim, eu sou professor de Geografia e Estudos Amazônicos do Colégio NEP e hoje a gente está aqui para mais uma aula de Estudos Amazônicos do sexto ano. Essa aqui é a nossa primeira aula do terceiro bimestre e a gente vai tratar sobre um assunto que é meio que continuidade dos nossos assuntos que a gente veio tratando tanto no primeiro quanto no segundo bimestre, que é a colonização europeia, que é toda uma boa parte dessa pré-história aqui da Amazônia, né? Então a gente vai continuar, a gente vai falar especificamente do pós-colonização, né? A gente vai falar sobre as capitanias, sesmarias e vilas que se instalaram aqui na Amazônia, mais precisamente no Pará, no nosso estado, né? Bora lá. Ok. Capitanias, vilas e sesmarias na Amazônia. Sesmarias e capitanias podem parecer palavras um pouco estranhas para você, mas a gente já vai explicar mais ou menos o que é isso. Principalmente no contexto que a gente estava vivendo aqui na Amazônia e no contexto que que elas foram estabelecidas no nosso espaço. Olha aí. Não foi fácil para os portugueses manter a dominação da região amazônica diante o constante interesse de outras nações europeias na Amazônia. Relembrando ao segundo bimestre, a gente falou exatamente disso, sobre a colonização europeia aqui na Amazônia e como a gente demonstrou também naqueles primeiros vídeos, que teve muita cobiça, não somente de Portugal pelo território amazônico, mas também de países como Holanda, França, países que já invadiram aqui, países que se estabeleceram, colonos que se estabeleceram de outros lugares aqui na nossa região amazônica. Então, não foi fácil para eles, de fato, manterem, então, estabelecer as capitanias, sesmarias e vilas foi uma dessas formas deles ainda manterem o seu controle aqui, mesmo estando distantes. Lembrando também que, principalmente o território aqui de Belém, era muito importante pela questão da exportação das drogas do sertão. Pela sua localização ali na foz, principalmente ali perto do Marajó, na foz do Amazonas, onde deságua, tem uma forte ligação com o Atlântico. E o Atlântico é uma ligação com a Europa, com Portugal, então era bem mais fácil e era extremamente estratégico essa localização dessas colônias aqui nesse espaço. Olha aí. Assim, outras formas de ocupar o território foram implantadas, como as capitanias. Se for lembrar, também a gente falou no começo aqui do segundo semestre, a gente falou de capitanias hereditárias, que foram a primeira divisão territorial aqui do Brasil, né? E capitanias nada mais do que eram terras doadas pelo rei de Portugal, nessa época era Dom João, terras doadas pelo rei de Portugal a colonos, e geralmente esses colonos que vieram para cá eram famílias ricas e influentes. Por quê? A gente vai entender porque eles precisavam ser ricos e influentes para poderem ter essas capitanias aqui. Então, trocando em miúdos, capitanias elas eram terras doadas pelo rei de Portugal, Dom João, na época, para estabelecer o controle e a dominação portuguesa aqui, mesmo com a coroa, mesmo com os portugueses estando longe, entre aspas, né? Então, as capitanias eram exatamente isso. Aqui, na Amazônia, as terras começaram a ser distribuídas no século XVII, nos 1600, por aí. Elas foram estabelecidas. Nessa mesma época aqui, 1600, foi a fundação de Belém, da nossa capital, Belém do Pará. E a gente vai entender nas próximas aulas também um pouco sobre a fundação e territorialização do espaço belenense aqui. Muito da fundação dela, de como se tornou o que a gente conhece como a nossa cidade hoje em dia. Aqui, as capitanias eram grande porção de terras doadas pelo rei de Portugal, como a gente já falou. A cidade de Cametá uma antiga capitania doada à família Albuquerque Coelho de Carvalho. A cidade de Cametá, a capitania de Cametá, ela foi muito importante o estabelecimento dela como uma capitania portuguesa, uma vila, porque, como a gente já disse, teve muita cobiça de outros países aqui, como os franceses, como os holandeses, e Cametá outrora foi invadida por outros países também, como a própria França. E como isso foi tão estabelecido, a gente consegue perceber isso até hoje em dia no sotaque das pessoas que são nativas
da cidade é um pouco rebuscado e lembrando um pouco o próprio francês. Isso não é por acaso. Tem muito a ver com esse passado histórico aí que ainda está muito presente em alguns detalhes da população cametaense. Então, a família que foi responsável pela capitania de Cametá foi justamente Albuquerque Coelho de Carvalho, uma família muito influente em Portugal, que tinha o aval das terras doadas pelo rei Dom João na época. Aqui, uma vez recebida a capitania, era necessário o início da ocupação. Ocupar exigia atrair colonos, criar uma atividade produtiva rentável e criar uma atividade produtiva rentável. Então, por que a gente falou aqui no começo que precisava que fosse uma família influente ou minimamente rica? Exatamente por causa disso. Porque era necessário ter recursos o suficiente, não somente o recurso da coroa, que, claro, eram dados para as famílias, mas também era importante ter os próprios recursos. Para a construção de uma vila, ela tinha que atrair outras pessoas para vir morar aqui, e para atrair outras pessoas, os próprios colonos, né, para vir morar aqui, outros portugueses, tinha que ter uma atividade produtiva rentável, tinha que ter algo que abrisse os olhos deles para essa região aqui. Então, aqui cresceu a produção tanto das drogas do sertão, como a questão da cana-de-açúcar, como a questão do feijão, como a questão do café em outras regiões do país, mas aqui na Amazônia era essencialmente as drogas do sertão. Nessa época, a exportação dela, o lucro, e tudo isso aqui para poder manter uma vila, uma capitania, para poder manter a dominação dos portugueses, para evitar possíveis invasões de outros países, como a gente falou, da Holanda, da França, que vinham esse território aqui como muito importante para eles, por questões de matéria-prima, por questões de agricultura mesmo, e isso daí se refletiu muito na colonização de outros países. A gente tem aqui mais para cima do norte do Brasil a própria Guiana Francesa, que ela é uma colônia ainda da França, e a gente consegue perceber um pouco dessas características da colonização. O próprio Maranhão, por um tempo, por um longo tempo mesmo, foi comandado pelos holandeses até os portugueses conseguirem expulsar eles daquela região. Foi um capítulo histórico importante para o Brasil. Tem alguns países no próprio Caribe que são colônias, ou foram colônias da Holanda. Muitos ali falam inglês, mas também tem países que têm como sua língua secundária o próprio holandês. Para vocês verem como foi influente essa questão da colonização europeia na Amazônia, e não somente na Amazônia, como em outras ilhas aqui perto no nosso território, no nosso continente americano. Olha aí, fundar uma vila que reunisse a administração do lugar, essa vila deveria ter igreja, uma cadeia, uma câmara e uma mão de obra e recursos. E aqui a gente já consegue perceber alguns detalhes. Por que eu coloquei de fato, eu coloquei essencialmente igreja, cadeia, câmara, porque esses eram meios, formas dos portugueses demonstrarem dominação contra os dominados. E quem eram os dominados nessa época? Escravos, os indígenas. Esses três estabelecimentos eram importantíssimos para a denominação do poder dos portugueses na nossa região. A igreja. A igreja era mais ou menos com os missionários, né? A gente lembra dos jesuítas, lembra dos franciscanos. Ela era mais ou menos que essa dominação ali espiritual, tanto dos índios, dos escravos, para estarem cada vez mais distantes das suas próprias tribos, das suas próprias origens, estando mais perto dos portugueses e da sua cultura, era mais fácil de dominar. A cadeia que era justamente para manter essa dominação contra os próprios escravos, mais os escravos do que os indígenas, que tentavam se rebelar, que tentavam fugir, e aquilo ali demonstrava toda a dominação do povo português, dos colonos, contra esse povo. E a Câmara, que era mais ou menos o palácio dos governadores, que eles chamavam assim, que era mas geralmente era um lugar imponente assim diante aos olhos, porque justamente tinha que demonstrar esse poder, esse poderio dos portugueses quanto ao povo que estava ali.
Quanto a essa questão da cadeia aqui, geralmente as vilas que tinham aqui tinham praças reunidas assim, e no meio dessa praça tinham pilares assim. Esses pilares eram chamados de pelourinho. Sim, exatamente, o pelourinho lá de Salvador, ele tem esse nome exatamente por causa dessas construções que tinha, e era mais ou menos um tronco de madeira, de concreto, enfim, onde amarravam os escravos, os indígenas que se rebelavam, e eles eram açoitados. Então, por isso esse nome do Pelourinho, e por isso as praças, as vilas que tinham essas praças deveriam meio que obrigatoriamente ter esse Pelourinho. Enfim, mão de obra e recursos. Mão de obra, nessa época, principalmente na Amazônia, ainda não tinha tanta mão de obra escrava, africana, né? Mas era muito mais a mão de obra indígena. Então era necessário que os colonos viessem para cá e tivessem, porque, claro, pelo contingente dos portugueses que viessem para cá, mas também pela mão de obra, que era praticamente nula, né, o preço da mão de obra indígena aqui, que era mais contra o controle quanto a dominação. Aqui, e recursos, como a gente já falou, que as famílias precisavam ser essencialmente ricas, terem dinheiro para poder construir, ter uma mão de obra rentável, enfim. E outra forma de dominação, claro, porque as vilas, as capitanias eram meio caras para alguns colonos que estavam aqui, então eles criaram esse outro meio que é outra forma de dominação, que foram as sermarias. Originavam-se da primeira concessão, porém não eram confirmadas pelo rei, nem eram hereditárias. Ou seja, os colonos que recebiam as capitanias, eles doavam a outros colonos as terras, e essas terras eram chamadas de sesmarias. Elas não eram hereditárias, ou seja, não era passada de pai para filho, e só tinham 2 anos para produzir. Se nesse meio tempo eles não tivessem conseguido produzir nada, construir uma vila, etc., era necessário que eles repassassem para outras pessoas ou devolvessem para os seus donos originários. E a única obrigação, a única concessão que devia ser feita para conseguir essas sermarias é que a pessoa tivesse recursos, claro, mínimos, e fosse cristão. Essas eram as únicas observações estabelecidas para conseguir uma dessas sermarias. Ou não produzir e assim voltava para o seu dono original. Essas eram as sesmarias, e quem era dono eram chamados de sesmeiros. E aqui, nesse outro ponto, construir uma vila ou uma sesmaria requeria derrubada de árvores, aterro de terras alagadas, matéria-prima, mão de obra. Os indígenas foram os principais a trabalhar nisso, ou melhor, escravizados. Voltando ainda àquele mesmo assunto. Ter uma vila, ter uma capitania era de fato caro, de certas formas, para alguns portugueses. Então era necessário a concessão a partir das sesmarias, porque muito desse trabalho aqui era feito. Derrubar árvores para abrir novos caminhos, principalmente na Amazônia, com árvores frondosas e territórios de mata fechada, era necessário muito que isso acontecesse e não era nada fácil. Por isso houveram queimadas, houveram derrubadas de árvores, enfim, e tudo isso levava tempo e gastava recursos também, era necessário mão de obra, e nisso aí muitos índios, principalmente os indígenas, foram escravizados. Na próxima aula a gente já continua com esse mesmo assunto, a gente dá uma vazão maior para essas capitanias, para essas marias, e a gente já fala da fundação de Belém. Ok? Espero que essa aula tenha sido muito boa para vocês, tenha sido proveitosa. Se puderem, copiem, e que a gente se veja na próxima aula e que tenham todos um bom dia.